Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria enorme ter você aqui por esse canal. Espero que Deus abençoe a tua vida através dessa mensagem que será ministrada. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12. Nas 3 mensagens anteriores, falei sobre a primeira, segunda e terceira observação que encontrei nesse texto. Primeira observação: Abraão começou a sua caminhada com Deus com 75 anos de idade. Segunda observação: e naquele momento Deus chamou Abraão para deixar o seu lugar de conforto, para tomar posse do desafio de se tornar o amigo de Deus. Terceira observação: Deus chamou Abraão para uma terra que só lhe mostraria depois. Nesse momento quero então falar sobre a quarta observação que encontrei nesse texto. A quarta observação que encontro nesse texto é que, em quarto lugar, Deus chamou Abraão e lhe fez 7 promessas. 7 promessas pelas quais Abraão deveria viver. Abraão residia em Harã, abastado e com uma vida amena. Abraão gozava a vida. Mas eis que Deus tinha coisas maiores para ele. O povo de Israel haveria de nascer a partir de Abraão. Deus desafiou Abraão a sair do seu lugar de conforto para ir para uma terra que Deus só lhe mostraria depois. Deus lhe fez promessas, Deus lhe deu promessas, mas não lhe deu recursos imediatos. Abraão teria de esforçar-se para que a promessa tivesse cumprimento na sua vida. Deus tem um plano para nós, mas nós temos de colocá-lo em execução, tanto quanto isso tiver ao nosso alcance. Quando as coisas avançam mais depressa do que nós, então precisamos de uma intervenção divina. Abraão teve fé suficiente para pôr em execução a promessa divina. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, nós vamos então contemplar as promessas que Deus fez a Abraão. O versículo 1 diz assim, de Gênesis 12: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu olho para esse texto, principalmente nos versículos 2 e 3, aqui a Bíblia vai falar sobre 7 promessas que Deus fez a Abraão. E eu quero aqui destacá-las individualmente. A primeira promessa que Deus fez a Abraão está registrada no versículo 2 e na parte A do versículo de Gênesis capítulo 12. Deus disse: e far-te-ei uma grande nação. Então a primeira promessa que observo aqui é que Deus prometeu a Abraão que uma grande nação viria à realidade por meio dele. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Porém, para ele ser pai de uma grande nação, em primeiro lugar, Abraão precisava ter um filho. E aqui Deus estava prometendo que Abraão seria fecundo, que Abraão seria fértil, que Abraão poderia gerar filhos, que Abraão poderia engravidar a sua esposa Sara. Enfim, aqui Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Só que quando Deus faz a promessa a Abraão, existem duas situações bastante desfavoráveis, conforme Gênesis 12, versículo 4, e conforme Gênesis 11, versículo 30. Em Gênesis 12, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Abraão está com 75 anos de idade, ou seja, Abraão era de idade avançada. E conforme Gênesis 11, versículo 30, a Bíblia vai dizer que a mulher dele era estéril. Quando olhamos para o lar de Abraão, percebemos que aos olhos humanos Deus tinha escolhido um lar que tinha duas situações bastante desfavoráveis para realizar a primeira promessa. Pois Abraão tinha 75 anos de idade e Sara, mulher de Abraão, era estéril. Apesar dessas enormes situações desfavoráveis, Deus está prometendo tornar fecunda, Deus está prometendo tornar fértil a casa de Abraão. Se olharmos só para os problemas que Abraão administrava e que Sara administrava junto com ele, vamos achar impossível alguma solução. Mas quando olhamos para Deus, entendemos que ainda que havia duas situações bastante desfavoráveis, essas situações não vão impedir que as promessas de Deus virem realidade na vida de Abraão e na vida de Sara. Pois Deus não depende de condições favoráveis para realizar o que prometeu. As circunstâncias desfavoráveis não vão conseguir impedir o cumprimento da promessa de Deus,
pois Deus é maior do que qualquer impedimento. Enquanto Deus for Deus, o impedimento não será a última notícia para a sua vida, porque Deus haverá de fazer algo novo. Se Deus fez uma promessa, com certeza ela vai virar realidade. Pois em Isaías 55, versículo 11, está registrado que o próprio Deus disse que a palavra que sair da boca dele não voltará para ele vazia, mas fará aquilo que Deus deseja e atingirá o propósito para o qual Deus a enviou. Isaías 55:11 está registrado assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Numa outra tradução, Isaías 55, versículo 11, está registrado assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E numa outra tradução, o mesmo texto de Isaías 55:11 está registrado assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pergunta que não quer calar: a situação de Abraão e Sara é desfavorável? Sim, claro que é. Mas Deus é o dono do favor. Deus é maior do que qualquer impedimento que se levante nessa vida. Quando Deus promete resolver um problema, ainda que esse problema seja enorme, Deus resolve esse problema. No entanto, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus para que esse problema seja resolvido. Muitas vezes nós não temos paciência para esperar. Esperar um dia, uma semana, um mês, um ano, parece-nos uma eternidade. Nesse mundo de impaciência, nesse mundo de desespero, de desesperança, muitos têm uma esperança que não se desespera, enquanto muitos desesperam-se antes de esperar. Abraão soube esperar, pois esperou 25 anos, desde a promessa em Gênesis 12, versículo 4, até Isaac nascer em Gênesis 21, versículo 5. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe fez a promessa de lhe dar um filho. Só que o filho de Abraão só veio a nascer quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sabemos que uma das maiores dificuldades do ser humano é saber esperar.
nossa paciência muitas vezes é curta. Queremos que tudo aconteça do nosso modo e no nosso tempo. E por conta disso, às vezes, nós nos precipitamos. Abraão soube esperar, porém, conforme Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 4, nessa espera, Abraão cometeu o erro de fazer uma escolha precipitada aos 86 anos de idade. Quando, por sugestão de Sara, sua mulher, ele arranja um bebê com a escrava Agar. Porém, diz a Bíblia que quando Abraão estava com 100 anos de idade, Sara concebeu e deu à luz a Isaque, e assim nasceu o filho da promessa. Pergunta que não quer calar. Como Deus resolveu o problema de Sara? Deus resolveu o problema de Sara com uma visita, com uma intervenção milagrosa, com um mover do alto a favor de Sara. Em Gênesis 21, versículos 1, 2 e 3, nós vemos registrado nesses versículos a intervenção na vida de Sara, fazendo um grande milagre no seu ventre. Gênesis 21, versículo 1 está registrado assim: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Versículo 3: E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Do versículo 3 vamos ao versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história, muito se alegrarão comigo. Versículo de número 7. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda aumentaria? Corrigindo, versículo 7. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O que podemos aprender com a casa da promessa? Aprendemos com a casa da promessa que uma simples visita de Deus resolve problemas gigantescos. Aprendemos que para realizar aquilo que prometeu, Deus visitou Sara. Aprendemos que para cumprir aquilo que prometeu a Sara, Deus a visitou. Quero te dizer que você, nesse dia, precisa receber uma visita de Deus na sua vida. Deus sabe que você está diante de desafios,
Deus sabe que você está enfrentando gigantes, que você está enfrentando adversidades. E nesse dia, eu desejo muito que Deus visite a sua vida, visite a sua casa, visite o seu lar, visite a sua família. E da mesma forma que Deus resolveu o problema de Sara, o problema de Abraão, que Deus resolva os teus problemas em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a promessa é tão grande que não está baseada na capacidade de Abraão resolver, mas na capacidade de Deus fazer. A promessa é tão grande, mas tão grande, tão poderosa, que Deus também fez algo grande. Que Deus fez algo tremendo. E Deus interviu no ventre de Sara. A promessa é tão grande, mas tão grande, que Abraão vê o ventre de Sara ser aberto pelas mãos de Deus. Abraão fica impactado, pois ele vê o ventre da sua mulher ser aberto pelas mãos de Deus para cumprir a promessa que Deus havia dito para ele. Quando eu olho para esse texto, eu me alegro em Deus, pois Deus transformou o ventre estéril de Sara em ventre produtivo. A promessa é tão grande, mas tão grande, e é tão poderosa, que Deus fez esse milagre maravilhoso. Eu quero nesse momento dizer que eu sei que Deus fez promessas relacionadas a tudo que diz respeito à sua vida. E ainda que você se sinta tão pequeno, ainda que você se sinta tão pequena, diante da gigantesca promessa que Deus tem feito a você, tenha a certeza que Deus vai fazer a promessa virar realidade na sua vida. Pois Deus sempre cumpre aquilo que prometeu. Ainda que você está administrando condições desfavoráveis, saiba que Deus não depende de condições favoráveis, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para realizar o que prometeu. Assim diz o Senhor a você: se eu fiz a promessa e falei que vou cumprir, não são as circunstâncias adversas de como você caminha que vão retardar a minha bênção, que vão retardar a minha palavra de cura, a minha palavra milagrosa sobre a sua vida. Não são as circunstâncias adversas que você administra que vão impedir o grande milagre que eu vou realizar na sua vida. O Espírito Santo quer que você se lembre que Abraão tinha 75 anos de idade e Sara, sua mulher, era estéril. Esperaram 11 anos, só que a resposta não vem. A mulher de Abraão não é curada, o milagre não é realizado e o filho não chega. Se coloque no lugar de Abraão. Como ele vai abençoar todas as nações da terra?
como é que ele vai ser pai de uma multidão se ele não tem nem filhos? Porém, quando tudo parecia dar em nada, quando ele estava com 99 anos de idade, conforme Gênesis 18, Deus aparece para ele e diz: agora sim chegou a hora. Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, a tua esposa, terá um filho. Agora, a mulher dele não acredita mais, pois em Gênesis 18, versículo 12, está escrito assim: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Para Sara isto era uma coisa absurda, fazendo-lhe brotar da alma a ironia de um riso. O corpo de Abraão, diz Paulo em Romanos, já estava morto para a paternidade. O corpo da mulher dele, além de estéril, estava morto para a maternidade. Romanos capítulo 4, versículo de número 16 diz assim: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abrão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, pois ele é o pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Versículo 18, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se o pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Veja nesse momento como se encontrava o corpo de Abraão e o corpo de Sara. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Numa outra tradução, o mesmo versículo 19 de Romanos 4 diz assim: e não enfraquecendo na fé, Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quero te dizer nesse momento, quando você acha que não tem mais saída, aí é o tempo oportuno de Deus agir e fazer um milagre. Deus tem sempre o tempo certo de agir, portanto aguarde, espere em Deus e tenha paciência. O salmista disse:
Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me os meus pés de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Deus visitou Sara e a adversidade caiu por terra. O Senhor visitou Sara e caíram por terra a esterilidade, a improdutividade, a infertilidade, a incredulidade, e caiu por terra o riso da ironia. Em Gênesis 18, quando Deus aparece a Abraão e lhe anuncia que Sara teria um filho, esta se riu no seu íntimo, com a promessa de um rebento num parto feliz. Para Sara, isto era naquele momento uma coisa absurda, fazendo-lhe brotar da alma a ironia de um riso. Em outras palavras, ao sorriso cheio de dúvidas e irônico de Sara se contrapõe o sorriso virtuoso e criador de Deus. Gênesis 18, versículo 12, está escrito assim, que ao receber aquela notícia da parte de Deus que daria à luz a um filho, mesmo sendo estéril, Sara teve essa atitude. Gênesis 18, versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Mas diante do riso de dúvidas e irônico de Sara, Deus abriu o seu enorme sorriso e deu um filho para Sara na sua velhice, e Sara se alegrou em Deus e proclamou a vitória. Nas próximas mensagens, dentre os demais temas que falarei, vou falar também a respeito do sorriso de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está prometendo coisas grandes para você nesse dia. Eu creio que, da mesma forma que Deus fez um grande milagre na vida de Sara, Deus haverá de fazer um grande milagre na sua vida também. Só que quero deixar frisado para você que Deus fará o impossível. Mas quero deixar bem claro para você que Deus fará o impossível. Mas Deus deixa em suas mãos que você faça o possível. Não saia do processo chamado espera. Espere em Deus. Aguarde em Deus. Coloca o teu foco na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Coloca os teus olhos no Deus Todo-Poderoso. Existe uma cadeira que me impulsiona a esperar.
Existe uma cadeira na qual eu devo esperar. E você me pergunta qual é o nome dessa cadeira que me impulsiona a esperar. O nome dessa cadeira é obediência. Portanto, não saia da cadeira chamada obediência e permaneça firme em nome de Jesus. E no dia certo, e no momento certo, e na hora de Deus, o grande milagre vai acontecer na sua vida. Portanto, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. E se levante como homem de Deus. Se levante como mulher de Deus. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa chamada. Que você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus. Que você levante um altar para adorar a Deus. Que você pegue essas promessas de Deus e faça delas um motivo para você viver. E faça uma grande história em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu desejo para você nesse dia, fique bem, fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na próxima mensagem falarei sobre as demais observações que eu encontrei na chamada de Abraão. Fique com Deus, permaneça firme, espera na cadeira chamada obediência e seja feliz em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.